ó, vamos aqui para o nosso conteúdo aqui. No final eu repasso de novo o que é para fazer na atividade, tá? Mas a gente está tratando aí dos nossos riscos químicos, físicos, biológicos, que é isso que a gente tem que fazer essa identificação para a proposição, né? Para propormos aí medidas preventivas, tá ok? Então, os riscos químicos, físicos e biológicos, tá? Estão previstos dentro da NR9, tá ok? A NR9, ela estabelece requisitos e diretrizes mínimas para avaliação e o controle dos riscos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Lá estão previstos o risco químico, físico e biológico. De forma complementar, nós temos os demais riscos de acidentes, que é uma outra categoria, e também os riscos presentes na NR17, que é os riscos ergonômicos, tá? Mas a NR9 trata de físico, químico e biológico, certinho? É, então, esses são os três principais riscos abrangidos, tá? Todos, quando a gente fala de risco químico, físico, biológico, estamos falando aí de riscos que estão naquele rol de riscos que são mensuráveis através de avaliações quantitativas, ok? Esses riscos podem estar presentes em diversos ambientes de trabalho, né? E aí, para cada tipo de risco, vai exigir medidas preventivas específicas, tá ok? Os riscos químicos incluem exposição a substâncias químicas, tá? Compostos e produtos que podem penetrar no organismo pela via respiratória, poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, tá? Dependendo da natureza ou do produto que está sendo manipulado. É, Já os riscos físicos incluem fatores como ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressão anormal. Esse eu não vou especificar muito, porque vai ser o objeto do que a gente vai trabalhar na nossa próxima OC, de higiene ocupacional. Então, eu vou passar nele de forma superficial nessa matéria aqui de rotinas e nesse conteúdo aí da SAP 4, tá? Por fim, né, um dos principais aí nesta nossa atividade aqui, os riscos biológicos, que envolve a exposição a micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, que podem causar doenças ocupacionais. Naquela fotozinha lá, vou colocar aqui de novo aqui do esgoto, ó. Esgoto, galeria. Vou colocar assim, ó. Vou botar uma imagem aqui, grandona aqui do esgoto, ó. É, Enfim, eu vou colocar qualquer uma aqui, gente, que eu não tem exatamente o modelo aqui que é na empresa lá, mas só para vocês visualizarem mesmo. Nós temos aqui uma galeria de esgoto, vocês podem ver, e vários outros modelos aí de galerias de esgoto, tá? Aqui nós temos aí muito fortemente presente os riscos biológicos. Aí eu pergunto para vocês, me respondam aí. Nesse esgoto, pode ter micro-organismo? Que tá aqui, ó, micro-organismo, tá vendo? Pode ter micro-organismo, sim ou não? Sim. Bactéria, né? Tem dejeto, tem sujeiras aqui e tudo mais. Pode ter vírus, protozoários, fungos. Então, o que que acontece, gente? Aqui caracteriza por diversos motivos. Se tivesse só um, já caracterizaria aí a situação de presença de risco biológico, entendeu? Esses riscos, eles podem causar doenças nos colaboradores, infecções e por aí vai, tá ok? Certo? Então, ó, vamos entender aqui e relembrar essa definição de riscos, tá? Risco pode ser definidos como a probabilidade de um perigo ou um evento adverso ocorrer, causando dano e prejuízo às pessoas e equipamentos, instalações ou ao meio ambiente. É uma combinação de gravidade de uma possível ocorrência, dano, e a probabilidade dela acontecer, ok? Tipos de risco. Existem diferentes tipos, já falei, né? Químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes. Cada um desses riscos pode afetar a saúde do trabalhador de forma diferente, tá? E aí vão exigir para cada risco medidas preventivas diferentes. Então, para o risco biológico, eu tenho um tipo de EPI que eu vou ter que fornecer para o meu trabalhador. Para o risco físico, é outros EPIs. Para o risco químico, outros EPIs. Tá entendendo? Então, por exemplo, a luva da moça da limpeza que limpa lá os banheiros lá
da rodoviária e da cidade. Não vamos falar de empresa, não, vou falar só desse exemplo. Então, tinha a tia da limpeza que limpa lá as rodoviárias aí da cidade, os banheiros lá. Os EPIs que eu tenho que fornecer para ela, devido ao risco biológico lá da sujeira que tem no banheiro, são luvas de látex, máscaras, né, um avental, quando for o caso, uma bota de borracha para ela não ter umidade entrando em contato com umidade nos pés, aquela sujeira do piso, etc, etc. É totalmente diferente, por exemplo, se eu tivesse alguém da manutenção, o zelador lá, que troca tomada, mexe com pintura, né, nas instalações elétricas, enfim, né, o Severino ali da empresa ali, que nunca vai fazer o serviço de limpeza. Então, para ele, eu forneço um outro tipo de luva, um outro tipo de calçado, tá entendendo? Um outro tipo de máscara de proteção, de óculos, etc, etc. Ok? Inclusive, os exames ocupacionais levando em consideração esses riscos, são totalmente diferentes. É claro que quanto mais riscos, maior é a probabilidade de eu ter diversos tipos de exames ocupacionais sendo feitos aí de forma periódica ou na contratação dos colaboradores, ok? Qual que é a importância, então? A avaliação do risco, ela é importante porque ela visa a identificação e avaliação dos controles desses riscos, tá? E ele é fundamental para a segurança do trabalhador, porque dentro da análise de risco você vai fazer observação, os estudos ali e recomendar ou implementar as medidas preventivas. Medidas preventivas para ou eliminar esse risco ou minimizar a probabilidade de você se acidentar, se contaminar, ficar doente diante desse risco. Então, a avaliação de risco, ela serve para proteger o colaborador de forma antecipada dos riscos ocupacionais. Ok? Uma boa avaliação, ela vai me dar a margem para eu direcionar o EPI correto, por exemplo, para esse trabalhador. Ok? Riscos químicos. Os riscos químicos são aqueles relacionados à exposição a substâncias químicas perigosas, presentes ou no meio ambiente ou de processos aí industrializados aí de produtos químicos. Esses riscos podem causar dano à saúde dos trabalhadores, como, por exemplo, intoxicação, queimadura por produto químico, irritações na pele, nos olhos, pode ficar cego, né, enjoos, vômitos, entre outros problemas, tá? Alguns exemplos mais comuns incluem poeiras, né? Ou seja, local que tem muita poeira, você pode ter partículas sólidas suspensas no ar provenientes de processo de moagem, de mineração, perfuração, britagem, né? De metais ou de produtos químicos e elementos químicos ali da natureza, por exemplo, ou industrializados, se for o caso. Por exemplo, você está lá na mineradora, tem poeira lá na mineradora lá que faz a mineração, sei lá, de manganês, de ferro, tá? Ferro, dentro da tabela periódica, é um metal pesado que, se ele for respirado, for ingerido, etc, etc, ele pode ser uma substância que vai causar algum tipo de doença grave, até câncer. Portanto, aquela poeira da mineração do ferro lá, você tem que proteger o colaborador para ele não ter nenhum problema pulmonar no futuro. É um exemplo. Fumos, né? Quando pensa em fumo, você associa aí na etimologia da palavra aí, no radical da palavra aí, com fumaça, tá? Então, fumos são partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar, originadas de processo de soldagem, fundição ou queima de combustível. Então, aquela fumaça, tá? Que você, sei lá, vê o pessoal tocando fogo aí num terreno baldio, botando fogo num colchão, sei lá, no mato, né? Ou se for alguma questão de acidente, onde tem ali a queima de produtos químicos em indústrias, né? Vai ter fumaças ali, fumos sendo emitidos no meio ambiente, tá? E esses fumos vai ter as suas características especiais, e aquela fumaça ela é tóxica, né? Aquela fumaça é decorrente de produto químico, pode levar até a pessoa ao óbito, né? E normalmente você também tem essa questão desses fumos sendo originados do processo de soldagem. Então, quem mexe com solda, fundição lá, que é, né, o soldador lá, que mexe com maçarico e tal, durante a fusão daqueles metais ali, é emitido fumacinhas ali com gases que são prejudiciais e podem ser tóxicos, tá ok? Névoas, que são partículas líquidas suspensas no ar,
proveniente do processo de pulverização, borrifamento, etc, né? Acho que alguém já deu nessa turma aqui um exemplo, né? Um exemplo bem bacana e bem visual das névoas aí é quando você está mexendo com agrotóxico, né? Que faz aquela poeirinha lá, ó. Então, agrotóxico, ó, né? Faz aquela cortinazinha que você vê aqui, ó. Vou botar a imagem do avião, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o exemplo típico aí de névoas, né? Então, micropartículas de água aí, misturado com produtos químicos aí, e podem ser tóxicos, prejudicial para levar a pessoa a óbito, né? A gente tem em grande escala aqui feita por avião, tem o cara, o borrifadorzinho aqui, né? Ó. Ah, isso aqui é um exemplo de névoas, tá? Então, para esse tipo de químico aqui, esse tipo de situação, como vocês estão vendo aqui, tem o EPI específico, ok? Tá? Porque são derivados de produtos químicos, tá? Esses agrotóxicos, fertilizantes, etc. Ok? Ficou claro aqui, né? Dúvida? Alguém quer perguntar? Não? Não, tranquilo. A gente falou sobre esses riscos também na aula de SAR. Uhum. Isso, beleza. Gases, tá? Substâncias no estado gasoso, né? Em temperatura e pressão no meio ambiente, como cloro, amônia, monóxido de carbono. A gente já viu algumas reportagens aí de acidentes, por exemplo, com amônia em indústrias alimentícias, tá? Em anos anteriores aí. Vapores, que são substâncias em estado gasoso e temperatura ambiente proveniente da evaporação de líquidos e solventes. Vapores e gases, gente, eles podem estar presentes em galerias de esgoto também, ok? Depende, vai saber que foi jogado ali naquela galeria de esgoto ali, pode desprender gases, vapores e tudo mais, tá? Até o processo de decomposição de resíduos e de lixo emite gases ali, ok? Vamos seguindo. Tipos de riscos físicos. Vou passar bem rapidamente, não vou aprofundar, porque, como eu disse, é matéria de higiene ocupacional, da próxima UC. Nos riscos físicos, a gente tem ruído, vibração, radiação não ionizante, frio, calor, etc, tá? Então, são riscos físicos aí que podem gerar algum prejuízo à saúde do colaborador também, ok? Como, por exemplo, perda auditiva, etc, tá? E nosso carro-chefe aqui, riscos biológicos, tá? Referem-se a possíveis danos à saúde causados por agente biológico, bactéria, fungo, parasita, protozoário e outro micro-organismo. Vírus, patogênios que podem causar doenças como gripe, hepatite, AIDS, Covid, entre outras doenças virais. Bactérias, micro-organismos que podem levar à infecção bacteriana, por exemplo, pulmão, pneumonia, tuberculose, né? Tétano, leptospirose, tá? Tudo proveniente aí de bactérias, tá? Fungos, né? Que podem provocar micose, candidíase, né? E outras dermatoses aí, tá? Ah, e tem virose bacteriana que o professor está falando também, que é os dois juntos ao mesmo tempo. É, é sempre algo para tentar te matar, gente, entendeu? É sempre parasita aí, alguém que vai. Isso. Parasitas, organismos que dentro ou sobre organismos do hospedeiro. Aliás, parasitas são organismos vivos que vivem dentro de outros hospedeiros. Então a gente tem aí, por exemplo, nos parasitas, vermes, protozoários, né? Doenças como malária, doença de Chagas, esquistossomose, né? A lombriga, a famosa lombriga, né? É isso aí, tá ok? E temos também toxinas, substâncias tóxicas produzidas por alguns micro-organismos que podem causar intoxicações alimentares ou outras doenças, além das toxinas presentes aí nos venenos dos animais peçonhentos, quando forem venenosos, quando tiverem, quando for o caso, ok? Então, o nosso escorpião lá, ele tem no veneninho dele algumas toxinas lá que você vai ter que ir para o hospital com uma certa urgência, porque vai causar vermelhidão no local, né? Dependendo aí da quantidade, do tipo de animal peçonhento aí, pode levar até a pessoa aí a óbito, né? A amputação de membro, óbito, né? Crianças pequenas podem até morrerem por questão do, por exemplo, da picada de escorpião, ok? Os riscos biológicos, portanto, a gente consegue concluir que eles se manifestam de diversas formas, como por contato direto, por contato com materiais contaminados, né? Inalação de aerosóis, ingestão de alimento, água contaminada. Por isso é essencial adotar medidas preventivas adequadas para cada tipo de risco biológico presente no ambiente de trabalho.
né? Então, uso correto dos EPIs, higienização, lavar as mãos, né? Usar o EPI correto, né? Você quer ver um negócio interessante, gente? Vocês sabem como é que funciona a questão do tétano, que tem um exemplo aqui? O tétano, tá? É uma bactériazinha ali, infecção bacteriana, né? E muita gente, como que eu vou até perguntar? A gente vai fazer um momento aqui que eu vou até perguntar para vocês. Já viram falar no tétano, né? Já viram? Dá um joinha aí ou abre o microfone. Já viu, Danilo? Sim, Já ok. viu, Grazi? Já. Tá. Ó, vamos ver se vocês estão bem informados. O que que é o tétano, Danilo ou Grazi? Explica para mim aí. O que vocês acham que é o tétano? Eles falam que é por conta de, tipo, a gente machucar no ferro, esses treinos, né? Pronto, Aí a gente pega o beleza. teto. Isso. Que é Enferrujado. uma bactéria que na cabecinha de vocês ficam em coisas enferrujadas. Ferro, metais, é isso, né? É. É isso, Danilo? Sim, eu também acho que Então, é isso. é uma bactériazinha. A gente já viu aqui que é uma bactériazinha, e aí na cabecinha da maioria das pessoas tem a ver com ferrugem. É isso? É. Pronto. O tétano, ele você realmente, se você tiver contato com a pele aí, um machucado, se cortar e tal, teve alguma ferida aberta, né, que possa ter aquela bactéria entrar no teu corpo, tá? Através de um ferimento, tá? Ela vai causar infecção bacteriana, que se você não tiver vacinado, hoje em dia tem as vacinas e tal, pode levar você a desencadear ou a vir ter um quadro de tétano, infecção bacteriana, infecção tetânica, né, que a gente chama, tá ok? Bacana. Só que ela não tem só a ver com ferrugem. Sabia disso? Ela é uma bactéria que fica na ferrugem? Ou... Ela gosta de sujeira. Na verdade, é uma bactéria que gosta de sujeira. Então, você encontra ela no ferrugem com uma certa, com a maior probabilidade? Sim, mas pode estar em sujeira e poeira de terra, de obras, é, em, em folhas aí de árvores, enfim, entendeu? Pode estar alojada, por exemplo, numa sujeira que tem ali, numa cerâmica, num tijolo e tudo mais. Entendeu? Tá em Então ela, qualquer ela lugar essa gosta de sujeira, bactéria. então não é só o ferrugem. O ferrugem é porque quando a gente fala de ferrugem, tem uma chance muito grande de ter, mas pode ser que você tá com machucado e raspou numa árvore lá, e na árvore tinha uma sujeira, uma poeira, uma terra lá que tinha essa bactéria tetânica lá. Pode desenvolver. Pode ser que você estava lá no local que tinha muita poeira lá, e aquela poeira tinha bactéria tetânica. Então ela não é só do ferrugem, tá? Ela gosta muito do ferrugem? Gosta, mas não é só lá que você vai encontrar ela. E aí é o quê? Contato de ferimento com a bactéria se aloja ali e, né, vai para a corrente sanguínea, causa infecção bacteriana ali, tetânica, uma infecção tetânica ali, ok? Por isso que é Entendi. importante estar vacinado ali, porque na vacinação você vai ter, não é que vai impedir desse contato. Na vacinação ali você vai ter anticorpos ali para combater essa bactéria, para não deixar desenvolver nenhuma infecção por essa bactéria, entendeu? Mas é um mito você achar que é só na, no ferrugem que tem. O camarada às vezes está lá machucado lá, trabalha na empresa lá, dá uma ralada, raspada no muro da empresa, cai uma terrinha, uma sujeira lá, né? Ah, tá tudo bem. E ali pode ter o vírus tetânico, ou o vírus não, a bactéria tetânica ali, ok? Poeira, a própria sujeira de terra. Você lembra? Sabe o que acontece? Olha só como é que é interessante, né? A sabedoria aí dos mais velhos, né? Eu não sei vocês, se tem alguém mais novo aí. Simval não tá, né? Mas não sei se tem alguém mais novo aí que não pegou essa fase. Mas eu, quando a gente era mais criança lá, e jogava bola e tal, o que a mãe da gente fazia? Você machucava lá, perdia a cabeça do dedão, ou se cortava, se perfurava num prego lá, a primeira coisa que a mãe fazia, pegava você e lavava o machucado lá com água e sabão, né? A minha até que sabão de coco ela tinha para lavar esses meus machucados, né? E aí ardia pra caramba, né? E aí ela ia falando, dando bronca e tal. É interessante, porque ali tem uma sabedoria, porque o que acontece? Uma das medidas preventivas que você pode adotar quando você tem se machucado, teve algum contato com sujeira, com um machucado ali proveniente de um material metálico enferrujado e tudo mais, a primeira coisa é lavar com água e sabão mesmo, para tirar a sujeira daquele local, entendeu? Então a sabedoria aí
dos antigos ali, né, que funciona bastante como medida preventiva para essa questão do tétano, tá? Então, momento de curiosidade à parte, vamos voltar aqui para a aula, tá? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir, né? Sim. Avaliações e classificações dos riscos, tá? Ia puxar o X aqui agora, hein? Volta e meia, puxa esse meu X, puxa aqui, do tempo que eu morei no Espírito Santo, gente. Mas vamos lá, identificação dos riscos. O primeiro passo para identificar os riscos aí é a avaliação e a classificação desses riscos. Identificar os tipos de risco proveniente aí dessas categorias, né? Físico, químico e biológico, presentes no ambiente de trabalho. Então, uma maior observação e atenção presente na NR9 em relação aos químicos, físicos e os biológicos. É importante que todos os funcionários, né, após a identificação do risco, estejam cientes desses riscos, da existência deles, para que eles possam adotar as medidas ali, estarem conscientes dos perigos que estão envolvendo ali aquele trabalho, aquela situação, aquele ambiente, tá? Análise de risco, identificados os riscos, eu vou para a análise dele, vou analisá-los. É necessário analisar cada risco em termos de severidade, probabilidade de ocorrência, potencial, dano. A análise deve considerar fatores como toxicidade de substâncias químicas, intensidade do agente físico, no caso, por exemplo, ruído, ou a virulência, né, dos agentes biológicos, né, o quão severo é esse vírus, se é perigoso, se vai deixar a pessoa adoentada, né? Então, identificação, depois análise e depois a classificação. Com base na análise que você fez, você vai ver o grau de periculosidade desse risco e aí vai classificar entre baixo, médio e alto. Essa informação ela é crucial na hora de você definir as prioridades da implementação das medidas preventivas e de controle. Então, sempre eu vou atuar no que está mais, no que tem um potencial mais elevado. Não é só vou atuar, é prioritariamente, ou seja, eu vou atuar primeiro naquele risco mais severo, ok? Tá? Em termos de gravidade que ele pode causar em relação à ocorrência de acidentes, doenças, etc. Tá ok? Então, por exemplo, lá eu estou falando de 3 riscos, né, na SAP, certo? 3 riscos, 3 medidas preventivas. Lá, o que que eu vou fazer primeiro, professor? Tá, eu identifiquei 3 riscos, eu já tenho as 3 medidas preventivas. Qual que eu vou fazer primeiro? É isso que está falando aqui nessa classificação. Qual que eu vou fazer primeiro? O que for mais perigoso, o que for mais severo, o que tem mais chance de ocorrer acidente, o que está mais na iminência ali de causar prejuízo à saúde do colaborador, o mais perigo, o mais alto, né? Então, por exemplo, estão reclamando que tem muitos escorpiões. Então, na minha medida preventiva, que é organizar o local, recolher, chamar o centro de zoonose para coletar esses escorpiões, para mim é questão de resolver esses problemas dos escorpiões, tá? É urgentíssimo, porque, como eu disse, a picada tem toxina, a pessoa pode levar se a pessoa for alérgica a óbito, etc, etc. Então, para mim, essa é a prioridade mais alta. É o que eu ia fazer primeiro. Resolver esse problema. O segundo, questão do esgoto, né? Do risco biológico. Lógico que adotando medidas ali para quem vai fazer a limpeza, fazer com segurança. Ok? E outros riscos, né? Sei lá, organização, né? Manutenção, treinamento, né? Aí eu faria na sequência aí. Então é nesse sentido que a gente tem essa gradação desses riscos, essa classificação de grau de risco aqui, ok? Tranquilo? Para a próxima. O slide voltou. Estão vendo aí o slide, né? Medidas preventivas para riscos químicos, ok? Quando eu tenho produto químico, eu tenho uma situação aí de exposição dos colaboradores a risco químico. O que que eu tenho que fazer primeiro? Como que funciona? Quais são as medidas que existem, tá? Primeira medida aqui, controle de exposição. Implementar medidas para reduzir a exposição dos trabalhadores aos agentes químicos, como ventilação adequada, sistema de exaustão, barreiras físicas, né, placas de sinalização, realizar monitoramento periódico dos níveis de exposição e garantir a eficácia dessas medidas adotadas. 2.
Equipamentos de proteção individual, fornecer e exigir o uso correto dos EPIs, né? Fazer a situação ali, né, de uso ali, por exemplo, de máscara, óculos de segurança, luvas, roupas de proteção, né, de acordo com a avaliação do risco, um tipo de químico ali presente no ambiente de trabalho. Treinar os trabalhadores sobre o uso adequado e a manutenção desses EPIs. Essa é a medida de proteção individual, tá? O EPI, equipamento de proteção individual. Gestão do produto químico, implementar um sistema de gestão de produto químico, incluindo identificação desse produto, armazenamento, controle de FDS, né, que é a ficha do produto químico, tá ok? Transporte, como vai ser o transporte? Como vai ser o descarte, né, adequado dessa substância? Manter as fichas de segurança atualizadas e acessíveis aos trabalhadores, essencial. Treinamentos e conscientização, capacitar o trabalhador sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, suas formas de exposição, se você tiver o contato, os sintomas que ele pode ter em relação à intoxicação, né? O que fazer dentro das medidas de emergência, promover uma cultura de segurança e responsabilidade que deve ser compartilhada entre a empresa através dessa capacitação, conscientização, treinamento. A conscientização, por exemplo, um exemplo legal de conscientização, os DDS que são feitos, as palestras, as CIPACs, tá? São alguns exemplos, tá? E o treinamento é o próprio treinamento que você dá para o colaborador que vai manipular o químico. Tá ok? Dúvidas aqui? Pergunto para vocês, já tocamos nesse assunto, vamos ver como está a retenção aí do conhecimento de vocês. Pergunto para vocês, vamos lá, libera os áudios aí. Diante dessas medidas que vocês estão vendo aqui, controle de exposição, que tem a ver com equipamento de produção coletiva, equipamento de produção individual, que são os EPIs, a gestão do produto químico e os treinamentos de conscientização, o que vocês, isso aqui são exemplos de medidas preventivas, tá? Qual medida preventiva você adotaria primeiro? Eu adotaria o equipamento de proteção, fornecer e exigir o uso correto. Pronto. Você faria como a maioria do pessoal faz na empresa, dos técnicos de segurança, da cultura de segurança das empresas. Você ia direto por EPI, correto? E depois o treinamento e conscientização entre quase a mesma coisa, né? Pronto. Aí deixa eu explicar para vocês. Assim como lá, quando eu tenho um risco muito alto, eu tenho que dar prioridade para resolver ele primeiro, aqui nas medidas preventivas, eu tenho que dar prioridade. Eu também tenho uma escala de prioridades. Ok? E deixa eu te explicar uma coisa para vocês, gente. Tá tudo bem, não tô dando bronca, tá? Mas nessa hierarquia das medidas preventivas, o EPI é a última situação. O EPI é a última. Então, veja só. Aqui, na verdade, desse slide que vocês estão vendo, a gente começaria das medidas administrativas. Quais são as medidas administrativas, professor? As duas que estão no bloquinho aqui de baixo. Gestão do produto químico, treinamento e conscientização. Essas são medidas administrativas. Ok? Então, tanto treinamento, quanto conscientização, quanto a questão de você implementar uma gestão desse produto, uma forma de utilizar, estabelecer um procedimento operacional padrão, tá? Estão dentro do hall de medidas administrativas. Professor, só a medida administrativa não é o suficiente. Aí você pula para a próxima, que é o quê? Controle da exposição através do uso de equipamentos de produção coletiva. Então, quando você cria barreiras, ventilação, sistema de exaustão, barreira física, realiza o monitoramento, você está, ou placas de sinalizações, etc, etc. Você está dentro do hall ali dos equipamentos de proteção, aliás, medidas de proteção coletiva. Tá ok? Professor, só a medida de proteção coletiva não é o suficiente. Aí você vai para o EPI. Então, o EPI é o último caso. O que acontece muito? Que as empresas fazem, os CESNITs fazem. Ao invés de na análise, né, prestar atenção nisso e ir certinho nas medidas preventivas, né, e seguindo essa hierarquia, vai direto para o EPI. Ah, vamos treinar e dar o EPI logo. Entendeu? Não se preocupa com outras medidas que talvez seriam mais eficientes na mitigação e na eliminação do risco. Entender? Ficou claro, pessoal? Vocês acompanham o raciocínio? Quem voou um pouquinho não acompanhou, não, tá? Entendi. Então, vou passar para a próxima lâmina e aí a gente reforça na próxima lâmina, tá? Medidas preventivas para riscos físicos. Essa eu vou passar rapidinho. O que eu posso fazer para o risco químico? Controle de temperatura, redução do ruído, prevenção em relação, por exemplo, à vibração,
Iluminação inadequada, né? São alguns exemplos aí que eu posso tomar dentro dos riscos físicos, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui em relação ao ruído. Excesso do ruído no ambiente de trabalho, danos auditivos. Logo, as medidas preventivas inclui, ó, e aqui já está seguindo a hierarquia, tá? Isolamento acústico do ambiente, da máquina, etc. Utilização de equipamentos e máquinas menos ruidosas. Fornecimento de protetor auricular aos funcionários. Monitoramento dos níveis de ruído e estabelecer pausas em ambientes mais silenciosos. Então, ó, estabelecimento de pausas em ambientes silenciosos é a medida administrativa. Fornecimento dos EPIs, protetor auricular, é a medida de proteção individual, tá? Isolamento, tentar isolar a máquina, comprar uma máquina que emita menos ruído ou que não tenha ruído, né? Ou enclausurar ela, é uma medida de proteção coletiva, tá? Assim como a sinalização, etc. Tá ok? Então, aqui, ó, tá bem definido, tá? Só para vocês pegarem no exemplo aqui. Vamos para o próximo. Medidas preventivas em relação a biológicos. Aí, ó, anota a caneta aí, papel e caneta, tá? Porque aqui tem a ver com as respostas que vocês vão ter que buscar, tá ok? Claro, só de forma conceitual, mas vamos lá, ó. Medidas preventivas para riscos biológicos. Identificação dos riscos, primeiro passo. Identificar quais são os riscos biológicos presentes no ambiente de trabalho. Isso envolve uma avaliação detalhada das atividades realizadas, dos agentes patogênicos potencialmente presentes e meios de transmissão, etc. Identificação é fundamental para adotar as medidas preventivas. Então, para eu adotar a medida preventiva, eu tenho que fazer essa identificação, que é o exercício que vocês estão fazendo na SAP. Beleza? Isso está tranquilo, né? Sim. Vamos lá. Olha só, aqui nós temos aí, depois que a gente identificou os riscos biológicos, nós temos aí equipamento de proteção, higiene e limpeza, treinamento e capacitação. Desses três que vocês estão vendo aqui, qual que é a medida administrativa? Tem que ser primeira administrativa. Qual que é a primeira administrativa Treinamento e aqui? capacitação? Treinamento e capacitação, que é capacitar o trabalhador sobre os riscos biológicos, as medidas preventivas, que são essenciais ali para ele desenvolver a atividade com segurança. Isso envolve treinamento sobre o uso correto de EPIs, EPCs, procedimento de higiene, manipulação segura dos materiais contaminados. Essa conscientização é crucial para a efetividade das medidas preventivas. Essa conscientização, gente, ela é até importante para quem não vai intervir na atividade. Porque você tem que deixar claro no treinamento, olha só, aquele ambiente lá é um espaço que vai entrar o pessoal da limpeza. Então, aquele DML, DML é o nomezinho que a gente dá para onde guarda os materiais da limpeza, lá que pode ter químico. O DML lá é um ambiente que, por exemplo, outro colaborador não pode entrar. Só quem está autorizado, está treinado, quem vai manipular os produtos químicos ali. É um bom exemplo. Como que eu defino isso? Que está proibido entrar no DML? Num treinamento, numa ordem de serviço, durante a minha capacitação, durante a integração da empresa. Tá entendendo? Então, beleza, administrativo é isso. Higiene, limpeza e equipamento de proteção individual. Dentro da nossa hierarquia, qual que é o próximo? Eu acho que é identificação de riscos. Não, identificação de risco que a gente já fez para poder adotar as outras três. Ah, Tá? então, Então, vamos pensar nas três aqui agora, que são todas essas três aqui, ó. Equipamento de proteção, higiene e limpeza são as medidas preventivas. A gente já entendeu que a administrativa tem a ver com treinamento, capacitação, né? Definições ali administrativas do que pode e não pode fazer, além das formas seguras de trabalho, etc. Procedimento operacional padrão está dentro do treinamento. Essa é a primeira. Medida administrativa é a primeira. então acho que é higiene e limpeza. Higiene e limpeza, que seria uma medida de proteção o quê? Um local limpo, organizado, limpo, ele se torna uma proteção individual ou ela protege todo mundo? Todo mundo. Se protege todo mundo, é a medida de proteção? Protege todos. Então, aí se torna uma medida de proteção o quê? Nome técnico. Medida de proteção Coletiva. coletiva, serve para todo mundo, coletivo. Então, higiene e limpeza. Manter uma rotina de higiene e limpeza rigorosa é fundamental para reduzir a proliferação dos agentes biológicos. Isso inclui desinfecções dos locais,
superfícies, locais, banheiros, copas, cozinhas, etc, tá? Até a própria limpeza dos fundos da nossa empresa lá na SAP. Ok? Equipamentos, ferramentas, além de incentivo a boas práticas de higiene pessoal por parte dos trabalhadores. Isso está dentro do rol de medidas de proteção coletiva. E aí, por fim, o EPI, que é o uso correto do equipamento de proteção individual. Essa é a última fase. Então, tudo para trás aqui não for suficiente, aí eu entro com EPI, que é o quê? Os equipamentos de proteção individual, que o risco biológico seriam, atenção, caneta aí, ó. Risco biológico, luvas, máscaras, óculos de segurança, roupas adequadas para o risco biológico, que ajudam a criar uma barreira protetora entre os trabalhadores e esses riscos, ok? Olha um detalhe aqui, a gente não está com problema de escorpião lá nos fundos da empresa, Sim. tá? Atenção, entre parênteses aqui, hashtag ironia. Então, se eu estou com problema de escorpião na minha empresa, o certo é eu pegar todos os meus trabalhadores e dar perneira ali para evitar a picada ali do escorpião, né? Botar um monte de EPI em todo mundo, né? De luva, máscara, macacão ali, né? Luva de raspa, perneira, vou botar todo mundo para trabalhar na minha empresa com esse equipamento, que daí se o escorpião vier picar, vai picar no couro ali e não vai atingir ninguém. Não é isso que eu tenho que fazer primeiro? Claro que não. Não. Não, é. Não? Detetizar, Detetizar tem a ver com limpeza e higiene higiene. e limpeza. Mas aí, se eu detetizar, eu vou eliminar os escorpiões, né? Então, não vou nem precisar entrar com EPI, não é isso? Isso. Vocês entenderam o porquê da hierarquia agora? Sim. Você, com a higiene e a limpeza, de detetização lá, que é uma das medidas que vocês estão propondo aí, já resolve o problema do escorpião, não preciso nem entrar com EPI, gente. Vocês entenderam essa lógica aí, essa hierarquia? Aí, se for um caso, não, realmente, mas ainda assim, né, tem outro risco ali e tal, aí eu entro com outro com EPI em casos específicos. Então, para cada risco, tem uma tratativa individual. Então, esse negócio do escorpião é essa tratativa que vocês acabaram de me dar a solução. Detetizar, limpar aquele local, professor, manter organizado, isso ali vai afastar os escorpiões, vai resolver o problema. Acabou. Não precisa entrar com EPI nem nada. Tá entendendo? Porém, há casos onde só a medida de produção coletiva, só a medida administrativa não é o suficiente. Aí, de fato, você entra com EPI. Por exemplo, as bactérias em relação à limpeza daquele esgoto, a manutenção daquele esgoto. Aí não tem como, gente. Tá? Para fazer a limpeza, eu vou ter que estar usando EPI. Depois de limpo, pode ser que volte a sujar de novo. Então, é uma coisa que não tem como escapar. Ok? Ficou claro, né, gente? Ok. Uhum. Então, ó, a importância, né, dessas noções aí do risco, hierarquia, né, principalmente em relação ao risco biológico, que a gente está trabalhando nessa unidade aqui, tem que ter isso em mente, gente. A segurança ela é fundamental para garantir a integridade física do colaborador, não só a integridade física, como a saúde desses trabalhadores. Envolve, resumindo aqui tudo que a gente viu nesse slide na aula de hoje, identificação do risco, avaliação desse risco, que é avaliar para ver o que eu vou fazer, controle desses riscos no ambiente de trabalho, que eu vou fazer através das medidas preventivas, tá? No intuito aí de prevenir acidente, doença ocupacional, tá? Essa parte aí da norma da NR9, ela é bem rígida, tá? Então, ela estabelece lá para aquele risco químico, físico e biológico lá, diretrizes específicas na gestão desses riscos de forma individual. Além de proteger os trabalhadores de segurança, também traz aí benefícios para a empresa, como a redução do custo em relação ao afastamento, compromisso social, né, com bem-estar, saúde dos colaboradores, tá? Então, é interessante a gente ter essa conscientização, ok? A adoção das medidas preventivas, treinamento de funcionário, monitoramento constante do risco, né, são essenciais para criar um ambiente seguro e saudável nos locais de trabalho. Isso aí é a conclusão aí da nossa aulinha de hoje. E aí, como eu não estava gravando no início, vou voltar aqui e mostrar a sala para vocês, que havia falado para vocês aqui, ó. Temos que fazer as nossas entregas até o dia 7 de maio. Em videoaula, nós temos as aulas anteriores aí, nós estamos na 5ª aula, então fala muito lá da SAP número 2, tá? E e conteúdo complementar dela. E hoje a gente está falando da SAP número 4, que é essa que eu estou falando aqui para vocês,
Quem não estava no início, ou quem está vendo a gravação e não, não teve aquele início ali da aula sendo gravado, na SAP número 4 nós temos uma folha de resposta, imagens a considerar e a SAP, tá ok? A nossa SAP, deixa eu abrir aqui, ó. Opa, vamos lá, nossa SAP aqui. Resumidamente, tá? Gente, já fiz a leitura lá no início. Se o meu computador destravar e abrir aqui a imagem, a gente vai ver que, resumidamente, ela traz um desafio para a gente que é, diante de uma questão de aparecimento de escorpiões no fundo da empresa que a gente está trabalhando, devido à sujeira e ao esgoto que está sujo, lagareira de esgoto que está entupida lá, que o escorpião começou a aparecer. Diante dessa situação de mau cheiro também lá naquele local, a gente deve identificar pelo menos 3 riscos ocupacionais, tá? 3 riscos, tem mais até, tá? Identificar 3 riscos e propor uma medida preventiva para cada risco. Gente, não precisa colocar um monte. Então, vamos supor lá, a gente sabe que tem um escorpião. Alguém já falou aí que limpar e detetizar o local. Recolher os escorpiões, detetizar e limpar o local. Essa é a medida preventiva para o risco lá que tem do animal peçonhento. Ok? O risco biológico do animal peçonhento. Ok? Isso vocês vão fazer com com os outros 2 riscos que vocês observarem lá e encontrarem. Nas imagens, nós temos aqui o fundo da empresa, onde está onde foi identificado aí esses bichinhos aqui, que são os escorpiões, tá? Aqui tá bonito, ó, tá propenso para a proliferação, para eles se esconderem, esses escorpiões, né? Tem entulho, tem máquinas, tem resto de galhos ali, é um local úmido, tem um local ali bem propício aí para aparecimento de escorpião, né? Para eles virem se esconder nesses locaizinhos aqui, tá ok? Aqui é o escorpião, né? Para quem não sabe, tem veneno, né? Escorpião amarelo, tá ok? Na SAP aqui, ó, quando a gente vai aqui na SAP 4, nós temos exemplos de vídeos a serem considerados, tá? Que é mostrando algumas galerias de esgoto. Deixa eu ver se essa aqui aparece, ó. O pessoal fazendo limpeza aí em galeria de esgoto, né? Alguns vídeos engraçados, mas só para vocês terem noção ali que tem sujeira aqui, ó. Né? Então o camarada tá limpando o esgoto aqui, ó. Aqui também, ó. Né? Tá limpando lá, ó ele. Eles desentupindo aqui o esgoto, ó. Né? Um ferro lá desentupindo. É claro que isso aqui é uma forma caseira, meio na gambiarra, né? Aqueles encanadores de final de semana, olha lá. Tem o exemplo aí do esgotão que tá vazando ali na rua e tá dando um mau cheiro. Então, riscos biológicos, né, gente? A gente tá falando de risco biológico aqui. Então, vejam as imagens. Nas imagens aqui, vocês pesquisando também vão encontrar os EPIs que é recomendado para essa limpeza, tá ok? Então, esse é o desafio aí da SAP, número 4, tá bom? E a nossa folha de resposta, para finalizar, a nossa folha de resposta, você vai usar ela aqui, ó, ela já tem separadinho aqui, ó. Quando a gente abre aqui, os microfones aí, pessoal. Vai na quarta, na terça, que dia que é? Aí organiza. A gente tem aqui na nossa folha de resposta, olha só, nome da empresa, o local e a data que você está fazendo aí essas situações. Vai achar o risco, então, por exemplo, biológico, que é a classe dele. Tá? Biológico é a classe dele. Animal. Peçonhento. É isso. Tá? Escorpião, né? Tem que especificar em todos os 2? Não, eu tô dando um exemplo aqui, mas você pode ir direto pro biológico escorpião, lá que eu já sei o que é, tá? Mas é legal especificar porque fica mais bonitinho, né, gente? Mas assim, para mim, se tiver assim, biológico, escorpião, eu já sei o que é, tá? E aí tá aqui, ó. Tem o risco biológico, que é o animal peçonhento, e aí o escorpião. Vocês vão entender por que eu tô colocando biológico, animal peçonhento e escorpião na próxima aula, quando eu trouxer a tabela para vocês, pra gente falar dela, tá? Tabela de riscos. E aí, o que eu vou fazer? Medida proposta para esse risco. Qual que é a medida preventiva que eu vou fazer para resolver essa questão do aparecimento
escorpiões. Vocês falaram aí, vou recolher chamar o responsável para recolher o escorpião, detetizar, limpar e organizar o local lá. Show de bola, uma medida. E aí tem mais outros 3 riscos aí que vocês têm que encontrar, tá ok? Eu coloquei 4 porque certeza que tem mais de 3, tá? Mas quem colocar só 3 para mim já é o suficiente aí, já tá aí apto aí a conseguir os 18 pontos, tá bom? Tá bom. Dúvidas? Então, Tranquilo, gente? Podemos encerrar então? sim. Certo aí, Danilo? Ok. Pessoal, é isso. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Tenha uma boa tarde aí, aliás, uma boa noite, né? Bom resto de semana para vocês aí. E Professor, Oi, pode falar, Edmar. na última aula, eu não dei conta de... Achei onde marca presença, não. É o senhor Não, que tá, põe, não né? tá funcionando. Eu tô colocando manual. Não tá funcionando, Edmar. Ah, tá. Tá? Aquele Hoje eu botãozinho cheguei lá, de você serviço, esquece dele lá, que ele, por enquanto, até ele voltar ao normal, tá? eu tinha acabado de chegar de serviço. Eu até mandei lá no grupo se ia ter aula Não, hoje, beleza. porque tinha mudado para terça, né? Só tava dando na terça. Aí eu cheguei atrasado um pouquinho. Não, quarta-feira. Ah, não, porque As parece au- que não teve um dia que teve aula na terça? Do Não, outro módulo? não, Não? gente. Não? Sempre foi na quarta. Eu confundi. Talvez eu tô até conferindo aqui, ó. Pode ser que alguma vez aqui, ó, a monitora tenha errado o dia aqui na hora de configurar a Não, foi sala, mas. no outro módulo, antes. Não foi nesse módulo, não, no outro. Tá. Não, então pode ser ter sido palestra ou ter sido alguma outra situação. Tá bom? Tá, e só ver Mas se... vamos ficar sempre na quarta, tá? Tá, tem gente só ver se eu enviei certinho aí, a Eu Saturno vou. e 1 e 2. Daqui da atividade? É, eu Não enviei a 1 enviou e a... sim. Eu acho que. Bom, deixa eu ver aqui. É porque eu tô pedindo para conferir, porque senão esse trem vai dar BO de novo. Edmar enviou. Ah, tá, enviei 2, né? Deixa eu ver aqui, Edmar. Enviou uma, eu já corrigi. Deixa eu ver a outra aqui se tem alguma coisa. Ó, a 2 não tá enviada, não. Só a primeira. Pois é, eu fiz as 2. Confere lá se o senhor salvou o envio, pode ser isso, tá? Tá, eu tinha enviado as 2, tá? Aí deu erro, então. Eu fiz as Tá, 2, joia. fiz a 1 e Gente, a 2. sempre confere lá se enviou. Quando você envia, você entra na página do envio lá, você vai ter certeza que enviou quando aparecer uma barrinha verde falando recebido, enviado. E a data e o horário que você mandou. Tá bom? Tá ok. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito comprida aí pro pessoal que gosta de assistir mais